Bom dia a todos, mais uma vez. E que o Senhor abençoe a todos os que nos ouvem, né? Tanto aqui quanto em suas casas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas 19. Vamos falar um pouco de alguns aspectos do capítulo todo, mas vou ler como introdução apenas os primeiros versículos. O texto diz assim: Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos dos filhos da terra de Amon a Anum para o consolarem. Os servos de Davi. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando teu pai? Não vieram seus servos a ti para conhecerem, destruírem e espiarem a terra? Então tomou Anum os servos de Davi e rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Porém, foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a consolá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Ciros de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros. O rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Senhor, nós lemos esta palavra, Pai, queremos tirar algumas lições, princípios para as nossas vidas. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, no contexto aqui, geral, né, nós vemos esse incidente, como é que ele começou praticamente do nada, né? O rei morreu, Naás, Davi mandou pessoas com o propósito de consolar o filho que haveria de ocupar o lugar do pai, né? E foram tratados daquela maneira. Em princípio, o filho de Naás Anum deveria receber esses mensageiros de Davi com cordialidade e empatia, né? Pela empatia demonstrada. Mas algumas pessoas ao seu redor, da sua corte lá, né? Vieram falar no seu ouvido de que Davi estava mandando era espiar a terra, como se houvesse uma segunda intenção de Davi com aquele envio de mensageiros, né? Isso provocou uma reação que era, no mínimo, assim, muito agressiva com os mensageiros de Davi. A gente lê, por exemplo, em Levítico, capítulo 19, 27,
que diz assim, Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Isso estava na lei. Levítico é o livro da lei, né? Era um procedimento ali que a gente lê e nos parece no mínimo estranho. Hoje não existe esse tipo de coisa em lugar nenhum, né? Os judeus costumam usar a barba daquele jeito, né? E eles zelam pela barba, fazem um tratamento. Muitas pessoas fazem salpicadas em nosso meio também, mas não é por motivos religiosos, não é por nenhum motivo desse tipo. Os pagãos, eles cortavam os cabelos da cabeça e da barba de certas maneiras, né, para honrar os seus ídolos em ritos fúnebres pagãos. Isso está também em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, que eu não vou ler. Mas cortar o cabelo era praticado para mostrar arrependimento e extremo desprezo, né? Então, a orientação do povo de Deus aqui, né, era de não se fazer isso. Era uma prática que eles cultivavam, né? E essas proibições, né, elas eram para guardar o povo de Israel de seguir procedimentos similares aos do povo idólatra, que eram supersticiosos e pagãos e que viviam ao redor deles ali. Então, isso nos leva a pensar: para que essa história e essas coisas estão na Bíblia aqui para nós, não é? Em Levítico 19:35 diz também: não cometereis injustiças no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Interessante, são prescrições aqui, são diferentes. Essa última lida aqui não faz parte do capítulo que nós estamos lendo, mas em termos de princípios está presente aqui a mensagem para nós. Nós não temos que repetir procedimentos israelitas, que isso era cultural e tinha a ver com um processo na sua época, para resguardar, protegê-los contra uma identificação com as pessoas idólatras ao seu redor. Uma coisa que nós entendemos aqui, que vem à nossa mente ao refletirmos sobre esse texto, né, ao meditarmos sobre ele, é que o princípio dessa separação ainda existe para o crente. O crente, ele não deve assimilar aquilo que o mundo faz e trazer essas coisas para dentro da igreja. A gente não deve pensar que a gente traz para dentro da igreja quando a gente traz as músicas, ou os ritmos, ou as festas, ou certas coisas que são práticas sociais aí, mundanas. A igreja, ela está reunida aqui, mas a igreja, quando a gente sai daqui, a igreja saiu daqui, ficou só o prédio. A gente usa a placa para identificar um lugar de reunião, porque existem prescrições legais para reuniões de cultos religiosos. Se não tivessem leis, se a gente vivesse num campo, numa fazenda, eu já tive a oportunidade de participar disso, o culto era debaixo de uma árvore. Eu morei numa cidade chamada Mamanguape, e o culto era realizado lá no meio da mata, e as pessoas se reuniam ali ao relento, debaixo de árvores, e nem precisava ser debaixo de árvores nessa época, porque o culto era à noite. Quando havia menos riscos, né, de perseguições contra a igreja, do ponto de vista físico até. Então, quando a gente lê sobre não cometer injustiça, por exemplo, que é outro texto que lemos, Levítico 19,
35, nós vemos o seguinte, que a injustiça e a desonestidade e a corrupção existem e rolam aí no mundo, mas nós não podemos nos misturar com isso. Então existe um princípio aí. Qual é o princípio? Da honestidade, o princípio que está dentro desse aspecto da separação, conceitualmente de uma separação de identificação, que se refere à identificação e a mistura com coisas que são pecaminosas. Nós sabemos que nós temos coisas que nós não praticamos porque são pecado, mas o mundo pratica. E quando nós nos deparamos diante de um juiz, de alguém que vai julgar alguma causa, nós sabemos que aquela pessoa ali pode ser uma pessoa cristã, mas pode ser uma ímpia. E as pessoas com quem nós lidamos, elas usam corriqueiramente de práticas desonestas. E o culto a Jeová, a Deus, e a desonestidade são incompatíveis e não podem coexistir. Por isso que nós temos que ser diferentes nesse aspecto. Nós temos que procurar caminhos que não sejam contaminados para caminharmos no nosso proceder diário, né? Os pagãos, na época, isso está lá em 1 Crônicas também 19, e nos capítulos 4 e 5 aqui a gente vê alguma coisa disso, né? Eles usavam barbas compridas, eles sabiam que eles valorizavam tanto essa questão de barba, o tipo de corte de cabelo. Mesmo nós aqui hoje, a gente tem um tipo de vestimenta, de corte de cabelo, de cultivo de barba para os homens, de pintura e maquiagem para as mulheres e tal. Em outros países as coisas são bem diferentes, mas que são culturais. Eu estava na Guiné-Bissau, lá numa cidadezinha na fronteira com o Senegal, né? E era um casamento que estava havendo, e a noiva estava com a cara murcha sentada na sala. O casamento ia ser na casa de um pastor que até já morreu, onde nós estávamos hospedados. E a noiva sentada, ninguém falava com ela, num canto lá, com aquela cara. Aí a Noemi chegou para mim e falou: escuta, ela disse, você tem que falar com essa noiva, ela deve estar casada lá com outra vontade dela. Isso aí, ela sendo obrigada a casar, porque olha a cara dela. A mulher não respondia nada. Aí depois é que nós descobrimos que aquela situação cultural era porque a noiva, ela tinha que demonstrar ali para todo mundo que ela estava triste por sair da casa dos pais. Ela não podia sair toda saltitante e o pai dizia: olha, estava doido para ficar livre da gente, né? Então tinha esse aspecto cultural. Aí de repente eu ouvi um barulho assim, ensurdecedor, que era terra, toda a estrada de terra, né? Aí eu fui lá fora para ver o que era que estava acontecendo, né? E vinham as mulheres das tribos ali para o casamento. E elas com flores e uns potes na cabeça, equilibrando de um jeito que parecia fantástico, né? Mas só de saia. Eu não usava nada para cima. Aquele monte de mulheres ali, desse jeito, né? E tudo fazendo do chão um tambor. E cantando, né? Elas cantavam e faziam o ritmo com os pés batendo no chão. Cultural. Se a gente for fazer hoje aqui isso, aí as mulheres, nós vamos chamar a polícia. Mas tem coisas que são culturais, né? Então a gente tem que entender que existe o aspecto cultural do comportamento que não precisa ser copiado pela igreja. Mas existe um princípio presente que nós temos que assimilar, que é esse princípio da separação daquilo que é pecaminoso. E um princípio também de não trazermos, não incorporarmos os procedimentos pecaminosos que o mundo pratica, embora estejamos no mundo, não é? E quando vemos alguma coisa que se trata de questões, uma coisa é uma questão cultural, outra coisa é pecado. O pecado é erro de alvo em relação àquilo que Deus prescreve e quer e espera da santidade de Deus. Quanto mais nós, tendo como referência a pessoa de Jesus Cristo,
nos afastamos do perfil que Jesus Cristo tem, mais nós podemos identificar que estamos na estrada errada. Ele é a nossa referência. O seu caminhar, o que ele falou e o que ele ensinou, e que o que ele continuou ensinando através da Escritura, e já ensinava antes, porque ele é Deus, e as profecias tinham a interferência dele também, na sua produção, desde a profecia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, desde essa época, que é a primeira profecia, que é um protótipo do Evangelho já, né? Um anúncio, um pré-anúncio de Jesus Cristo, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Jesus está presente no processo, ele é Deus, a Trindade está presente. Então nós temos que buscar a expressão de Deus em Jesus Cristo para copiarmos na nossa vida. Então vamos separar o que é cultural do que é pecaminoso. E essa questão aqui, eu considero bastante interessante, né? Porque os mensageiros de Davi voltaram envergonhados. Eles usavam tipo uma saia, né? Se cortou, só deixou a parte da frente, eles saíam lá com as nádegas expostas e a barba cortada, rapada. Isso era uma vergonha, uma afronta, né? Uma humilhação. A gente vê que quando a pessoa tinha lepra no meio do povo, entre as práticas ali presentes estava de raspar a barba e esperar, porque questões de higiene e de tratamento, né? Mas comumente o perfil de comportamento geral do povo de Israel tinha a ver com essa não identificação nem incorporação de procedimentos pagãos, porque mesmo nessa época existia muita a presença das motivações religiosas em tudo que eles faziam. Então, aquilo que não é motivação religiosa, é claro que nós fazemos com toda liberdade, mas nós não vamos copiar aquilo que o ímpio pratica, nem aquele que adora demônios, podemos assim dizer, pratica. Agora, uma coisa também interessante aqui, nesse texto, é que o que nós valorizamos, né, como oferta a Deus, deve ser objeto de cuidado da nossa parte. Então, a gente tem que zelar. Mas a pressão de fora é que a gente age assim ou age assado, porque todo mundo faz isso. Nós não temos que fazer. Nós não temos que sofrer pressões do mundo para mudar as coisas que a gente crê e procura obedecer, porque sabemos que agrada ao Senhor, né? E os inimigos sabem muito bem onde e como funcionam essas coisas no crente. E ele, de certo modo, ele quer cortar nossa barba e tirar parte das nossas vestes. Mas nós devemos estar atentos a isso. É claro que não estamos impermeáveis a muitos ataques do inimigo em algumas áreas da nossa vida, né? Esses ataques vêm, mas nós devemos ter a confiança de que isso está dentro de um contexto de guerra, e por isso nós temos que reagir como guerreiros, que lá em Neemias, na reconstrução do muro, os jovens trabalhavam com uma mão carregando seus apetrechos de trabalho e com a outra as suas espadas e as suas lanças e os seus escudos. Eles não desprezavam isso. Então, como crentes, nós temos que estar atentos, vigiando e orando, não é? Então, esse é um aspecto interessante. No contexto do capítulo aqui que lemos, né? É interessante como, por ordem de Davi, já que a guerra se instalou, não é? E devemos nos lembrar que quando nós nos convertemos, nós estamos, na verdade, nos alistando no exército, né? No exército de Deus, estamos em guerra. Diz o versículo 10: vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda,
escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios, que havia uma coligação ali, não é? Para atacar Israel. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Interessante, né? Dois personagens da mesma família, irmãos, né? Guerreiros, líderes nessa batalha. Eu vejo isso como uma coisa muito bonita, né? Quando a gente vê dentro de uma família pessoas que estão comprometidas com o Evangelho em frontes diferentes, mas lutando pela mesma causa, né? E dentro da família de Deus a gente encontra que nós, na verdade, a nossa verdadeira família é essa. Amém. Né? Ainda que culturalmente a gente temos irmãos de sangue, filhos, netos e parentes. Então Joabe disse assim: se os sírios forem mais fortes do que tu me virás em socorro. Olha bem essa, que é mais uma lição que a gente pode tirar desse procedimento aqui, dessa organização para a guerra. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu irei ao teu socorro. Porque eles se organizaram para atacar Israel em duas frontes. Então, eles tinham que atirar para todo lado, né? Atirar, modo dizer, né? Que na época só flecha. Mas, Joabe e o irmão dele, um cuidava de uma área, de um fronte, e o outro cuidava do outro. E se um fosse mais forte, o outro corria para ajudar. Se o outro prevalecesse do lado de cá, ele corria para ajudar. Esse versículo aqui é que até eu me lembrei da nossa missionária aí, né? Que às vezes a gente está cuidando muito da guerra aqui, mas a gente esquece que tem ataques do inimigo em vários frontes. Então, se a gente ouve que lá no campo missionário, a nossa irmã, os nossos irmãos que estão lá batalhando, estão tendo dificuldades, a gente corre para ajudar. Se a gente está aqui e a gente sofre determinados tipos de ataques, né? Eu tenho certeza que aqueles que estão lá nos campos missionários, sabendo do caso, estarão orando por nós também. Então, quando um está sendo sobrepujado, o outro corre para ajudar. Seja um, seja o outro. E devemos nos lembrar que nós temos vários frontes. Embora, na verdade, do ponto de vista do trabalho evangelístico, né? Basicamente a gente tem o trabalho da igreja normalmente, que é dentro do nosso território aqui, mas temos também o trabalho missionário, de levar a palavra para outros lugares. Dentro desse contexto, é claro que existem atividades sociais e organizacionais de socorro a necessitados e tudo mais, dentro da operação normal da igreja. Mas eu estou pensando somente nesses dois focos, né? Para que a gente se lembre que nenhum de nós, como soldado nessa guerra, deve ser omisso em relação a socorro quando a gente vê que o inimigo está trazendo dificuldades lá no campo missionário para alguém. E nós sabemos que lá com os recursos menores, né, há o recurso da oração, que eles também nos cobrem, né? Então, esse princípio aí da atenção e socorro, quando há uma espécie de sobrepujação do inimigo contra alguma área da igreja, a gente deve estar atento. Isso também se aplica à igreja local. A gente sabe que a gente está bem muitas vezes, a gente está ganhando espaço na nossa luta, Deus está nos assistindo, está nos fortalecendo. De repente a gente se lembra que tem um irmão lá que está sofrendo um ataque muito grande. A gente tem que correr para socorrer. Não é? Assim funciona a igreja. Joabe, ele coloca aqui as motivações para o seu exército. Ele diz: "Sê forte, pois, e pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pelas nossas cidades, pelo nosso Deus, e faça ao Senhor Deus o que bem lhe parecer." Está no versículo 13.
Então a gente tem que estar atento a essa múltipla facção ou divisão, né? Se a gente pode dividir uma guerra assim, né? Em relação às motivações pelas quais nós lutamos. Nós temos que lutar pelas nossas cidades, pode-se aplicar esse termo aí à igreja mesmo, né? Ou a nossa cidade, pode ser, e temos que também estar lutando pelo nosso Deus, lembrando que quem decide as coisas é Deus. Faça o Senhor o que bem me parecer, esperar em Deus. Não é? Então, nós não devemos, portanto, deixar de valorizar aquilo que a gente dedica ao Senhor e zelar por aquilo. Não devemos baixar a guarda e pensando que estamos em paz com o inimigo que está maquinando guerra contra nós. No começo do versículo a gente vê, né, que Davi foi com a maior boa vontade, né, e eles lá maquinando guerra. Não podemos também abandonar os que estão em guerra pelos mesmos propósitos que nós. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que a gente se lembre, né, continuamente de que nós não podemos ficar passivos diante daquilo que é a dinâmica de vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela está sob ataque contínuo. E que o Senhor nos abençoe. Né? E que a gente possa assim, a maneira como soldado que você luta, é pela cooperação material, monetária, financeira, né? Pela oração, por uma palavra de consolo, lembrando sempre que quando tem uma guerra, tem muitos que são muito corajosos, muito fortes, muito hábeis, mas tem muitos que são mais fracos, foram arregimentados para a guerra, são soldados, mas são mais fracos, e muitos que são feridos. Então, o que se fere não deve pensar que ele é o único ferido da guerra. Ele deve cuidar de si e dos outros também, que tem muitos outros na mesma condição dele. Então, eu sempre aconselho, né, que quando a gente está com um problema, uma das maneiras de a gente lidar com o problema é pensar: muitas pessoas têm o mesmo problema que eu. Eu vou orar por mim, mas vou orar também pelos outros que também estão vivendo a mesma coisa. Então, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo a tua palavra. Te agradecer porque o Senhor nos alimenta, nos orienta, nos instrui sobre como devemos estar nessa batalha. Pedimos a tua bênção sobre a igreja do Senhor neste lugar e em todos os lugares também. Pedimos pelos missionários, estamos nos lembrando agora da graça, mas pedimos por todos os missionários, daqueles que cooperam, que estão nessas estratégias de evangelização e missões, que o Senhor os guarde, sustente e livre de serem feridos nessa guerra. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre essa igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.